Olá. Limites infinitos. O que é isso? Não existe uma diferença em limites no infinito e limites infinitos. Os limites infinitos são que a resposta do limite é o infinito, tanto infinito positivo quanto infinito negativo. O que é isso? Infinito positivo, números maiores, né? Números positivos maiores ainda. Limites infinitos negativos, quando o número é muito pequeno, cada vez menor, tendendo ao infinito, né? Indo para o infinito. E aí nós temos uma definição formal. Tá bom, vamos entender agora um exemplo aqui de limite tendendo a zero pela direita da função 1 sobre x. Então a função aí tá 1 sobre x, reparem vocês que a gente quer saber quando está tendendo a zero pela direita, né? Então nós temos que pensar nesse sentido aqui, né? Tanto a zero pela direita. Então reparem para vocês que quando eu pego o 2, o 1, o 0,5, o 0,05, o 0,0001, imaginam aqui. Ou seja, quanto mais perto do zero, mais perto do infinito. Porque vai crescer, vai crescer, vai crescer. Não vai encostar. Imagine vocês dando um zoom, 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 zoom. Não vai encostar no zero, né? Não vai encostar aqui no zero para x. Mas imagine o ponto do y. Está subindo, 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 subindo infinitamente. Ou seja, esse exemplo aqui é mais infinito. Tende a mais infinito. Observe que quando, não está dizendo aqui, mas quando fosse um limite de x tendendo a zero pela esquerda da mesma função, observe o que está acontecendo agora. Ela tenderia para menos infinito. Então, a gente pode concluir o que desta função se a gente fizesse limite tendendo a zero, que ela não tem limite. Porque a gente já sabe, por definição, que limites laterais têm que ser iguais para que aquela função tenha limite. Bom, mas vamos entender agora um outro exemplo aqui. Ó. Eu tenho o limite de uma função 1 sobre x menos 2 ao quadrado com x tendendo a 2. Então, observem que agora, né, pela função aí, eu tenho tanto a 2 pela esquerda quanto a 2 pela direita está tendendo ao infinito. Então, aqui, infinito positivo, né, ou só infinito, eu posso afirmar que sim. Esse exercício a gente tem que analisar para a gente fazer as devidas reflexões. O que a gente pode fazer também é jogar valores, né? A gente pode pensar em jogar valores cada vez mais próximos de 2, tanto pela direita quanto pela esquerda. Agora, graficamente, é mais possível fazer uma visualização mais rápida. Nesse exemplo aqui, gente, nós temos aqui a reta do 2, né? Nunca vai encostar aqui na reta do 2, mas a gente pode chamar ela de assíntota. No caso aqui, eu tenho uma assíntota vertical. Quem que é minha assíntota vertical? Minha assíntota vertical é x igual a 2. Ou seja, a assíntota vertical diz que a função se aproxima dela, mas nunca se encontra. Então, ali nós temos uma assíntota vertical. Vamos pensar num exemplo que eu não tenho ele graficamente. Então, vamos pensar que eu poderia, para entender melhor, como a gente já disse em outras ali, 1 sobre x, que a gente consegue interpretar, né? A gente já fez 1 sobre x tendendo a mais infinito. Vou analisar essa função aqui. Eu vou colocar x ao quadrado em evidência. Vou explicar por quê. Vai ficar 3 menos 5 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado. Então, poderíamos observar, né, que esse valor tende a zero, que esse valor tende a zero. Então, nós teríamos, pensando assim, usando as propriedades, que x tendendo a mais infinito é x ao quadrado vezes 3. E aí, pessoal, a gente poderia pensar que x ao quadrado tendendo ao infinito é mais infinito, vezes 3 mais infinito. Então, a gente também consegue fazer essas relações
para ficar mais fácil. Na verdade, a gente teria que fazer que é limite de x tendendo a mais infinito de x ao quadrado vezes o limite de x tendendo a mais infinito de 3. E aí, visivelmente, daríamos mais infinito. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais.